A paz do Senhor Jesus. Como vão vocês, meus irmãos? Bom, hoje eu vou gravar sozinho, né? A Débora precisou resolver umas coisas, não vai estar aqui conosco hoje, mas nós preparamos o estudo do vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série a respeito das obras da carne. O texto base se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, e o tema é discórdias. Na semana passada nós falamos a respeito da ira, ou iras, né, como diz no texto, e hoje o tema é discórdias. Bom, no dicionário de língua portuguesa, o significado ele é dissensão, desavença, separação. No meu dicionário de estudo bíblico, eu não encontrei um significado. Ele faltou com essa palavra, ou não tinha essa palavra nele quando ele foi publicado, então eu não tenho essa palavra. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que discórdias, como também no dicionário de língua portuguesa, seria realmente aquele significado de separação, de não concordância com alguma coisa. Então nós vamos ver no decorrer da Bíblia que muitas vezes aconteceram muitos fatos entre o povo de Deus, que eram fatos assim de discórdias, onde as pessoas elas se separavam, tinham desavenças. Mas no Antigo Testamento nós vamos ver que por diversas vezes o povo de Israel, eles discordavam entre si, eles tinham ali essas atitudes de discórdia, essa obra da carne manifesta, muito mais do que nós vamos às vezes encontrar no Novo Testamento. Por exemplo, o povo de Israel, logo que saiu do Egito, que começou a peregrinar pelo deserto, eles encontraram muitos obstáculos e muitas vezes iam questionar com Moisés a respeito disso e discordavam às vezes da liderança de Moisés, dizendo que às vezes, como por exemplo aconteceu com Moisés, Arão e Miriam, quando as pessoas foram ali para discordar deles, dizendo assim, Deus ele pode falar conosco também, por que ele tem que falar só com vocês? E quando Deus ele se manifestou diante do povo, o povo ele ficou assustado, ficou com medo, porque eles não conseguiram talvez compreender, talvez pela forma que Deus tenha se manifestado diante deles. Então a gente vai observar que quando Deus ele desceu ali no monte para Moisés, ele ouviu a voz de Deus, conheceu a Deus e tem toda a história de Moisés. Aí nós vamos ver então esse povo, o mesmo povo que Moisés, guiado por Deus, tirou do Egito, discordando de Moisés. O que eu quero dizer com isso, irmãos? As discórdias que a palavra do Senhor vai citar aqui no livro de Gálatas são justamente essas, separações, brigas, pessoas que discordam da liderança, e muitas vezes o problema não é discordar em si, porque você tem um pensamento, uma opinião diferente a respeito de algo, é algo natural. O problema é quando as pessoas começam a brigar por isso com unhas e dentes e começam ali a criar situações que prejudicam a obra de Deus, que prejudicam a igreja, prejudicam o líder e prejudicam a si mesmo. Porque aquelas pessoas que queriam ver a Deus no deserto, elas não tiveram ali, elas poderiam ter ido até Moisés e pedido a Moisés que Deus falasse com eles também, mas não, eles foram com ira, foram discordando com raiva, foram ali para tentar, talvez assim, atacar Moisés, querendo que Deus falasse com eles, colocando Deus contra a parede, que Deus era como se fosse obrigado a falar com eles, e Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Então, o problema maior é esse, quando as pessoas discordam de tal ponto que começam a criar confusões, começam a criar problemas, e o problema da discórdia é justamente esse. Discordar não é o problema é querer forçar
o outro a concordar com você, o que não está certo. Então as discórdias que nós encontramos aqui no livro de Gálatas são essas, discórdias de brigas, pessoas que não aceitam talvez a liderança, não aceitam uma determinada situação e quer discordar de tudo. Tem gente que não ajuda, não faz nada e ainda quer atrapalhar quem está fazendo. Então quer discordar de tudo para prejudicar o trabalho de outra pessoa. E nós, enquanto cristãos, enquanto aqui na Terra, nós devemos lutar pelo bem da obra de Deus, para que a obra de Deus ela flua da melhor maneira possível. Se eu não posso ajudar, então que eu também não venha atrapalhar a obra de Deus. Bom, discórdia, como eu falei, aqui no texto, ele tem esse significado base, esse significado de separação, pessoas que causam dissensão, que querem causar brigas. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, final de ano, que todos tenham um excelente final de ano, abençoado por Deus, que Deus possa abençoar e retribuir o trabalho de cada um dos irmãos em favor da obra dele. No mais é isso, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e seguir a gente também lá no Instagram. Vai estar aqui na descrição os links. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.